Mas até quando? Quantos ainda precisam despertar? Quantos ainda acham que pode escolher o dia? Quantos ainda acham que o arrebatamento é simbólico? Ou pior, opcional? É hora de parar tudo e perguntar: será que eu sou a noiva? Ou apenas uma convidada que gosta da festa? O Espírito está limpando o altar, está expondo os ídolos do coração, está separando os que dizem Senhor, Senhor, dos que o conhecem no secreto. Esse é o tempo da peneira, da separação, do azeite escondido. Porque quando o Pai liberar o noivo, não haverá apelos, não haverá segunda chamada, só haverá o som da porta se fechando. Imagine a seguinte cena: o céu está em silêncio, os anjos estão perfilados, o noivo está de pé, a trombeta está nas mãos do arauto, e o Pai, com um simples gesto, diz: agora. Esse será o momento mais decisivo da história da humanidade, mais forte do que o dilúvio, mais surpreendente do que o êxodo, mais glorioso do que Pentecostes. O arrebatamento será o início da maior virada de todos os tempos. Não haverá sirenes, não haverá alerta nos noticiários. O mundo seguirá o seu curso. Casamentos, festas, negócios, cultos, até que ele venha. E nesse momento, dois estarão dormindo. Um será levado, o outro deixado. Dois estarão trabalhando. Um será levado, o outro deixado. Jesus foi claro. E mais do que isso, ele foi profético. Porque o arrebatamento, meu amigo, minha amiga, não será uma lenda. Será cumprimento, será justiça, será amor em forma de resgate. Mas também será juízo. Para os que zombaram, para os que postergaram, para os que quase entregaram a vida. Não haverá tempo de última hora. O azeite não se compra com desespero. Se você ouviu sobre o noivo, se você entendeu a metáfora, se você recebeu os convites da graça, você não poderá dizer que não sabia. Esse será um instante em que muitos chorarão, mas o choro será tarde. Baterão na porta, mas a porta já terá sido fechada. Assim como nos dias de Noé, a arca ficou aberta, até que Deus a fechou por dentro. O mesmo acontecerá com a igreja. Hoje, a graça ainda está aberta, mas um dia o Pai vai fechá-la. E quando isso acontecer, o mundo verá o verdadeiro significado da ausência da noiva. O caos começará, a tribulação tomará forma, a paz será retirada da terra, e os que ficarem não terão mais dúvida do que a palavra era verdadeira. O que você fará com essa verdade determinará onde você estará quando a trombeta soar. Se tudo que foi dito até aqui mexeu com você, sabe, não ignore. O plano do arrebatamento não é uma alegoria, gente. Não é uma fantasia. Não é uma doutrina criada para consolar os fracos. Não. Ele é o ponto de chegada de tudo que Jesus ensinou. É o reencontro definitivo entre o noivo e a noiva. É a coroação de um amor que atravessou os séculos, as perseguições, os desertos e as dúvidas. Não é sobre escapar do sofrimento, é sobre cumprir o propósito eterno de Deus. Unir o seu Filho amado à igreja que ele mesmo lavou, preparou e escolheu desde antes da fundação do mundo. Mas a pergunta que não pode mais ser adiada é: você é a noiva ou apenas uma espectadora do casamento? Você tem o azeite ou apenas a aparência de uma lamparina acesa? Você conhece o noivo ou apenas ouviu falar dele nos cultos de domingo? Há pessoas que conhecem cada detalhe da teologia, mas não têm intimidade com o noivo. Há outras que pregam sobre o céu, mas não estão se preparando para morar lá. E há também quem se emocione com mensagens, sabe como essa, mas amanhã volta a viver como se nunca tivesse ouvido nada. Esse é o momento de romper com essa superficialidade, de deixar de ser espectador
e parar de adiar decisões espirituais. O tempo está se fechando, as peças estão se encaixando, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E quando a trombeta soar, não haverá espaço para arrependimentos tardios. A porta será fechada e o que foi decidido em vida será confirmado na eternidade. Por isso, o meu apelo não é religioso. É espiritual, profético e urgente. Não brinque com a eternidade. Não trate o amor de Jesus com frieza ou indiferença. Ele te ama. Ele te escolheu. Ele está vindo. E ele só voltará para uma noiva preparada, santa, apaixonada, aguardando com expectativa o chamado do Pai. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu espírito, se inscreva aqui no canal, ativa o sino e deixe aí o seu like nesse vídeo para nos ajudar. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo precisa alcançar ainda mais pessoas, ok? Pastor Daniel Adams, vem falar um pouquinho para a gente aqui sobre o arrebatamento. Vamos ouvir o pastor Daniel Adams aqui um pouquinho? A graça e paz, seja muito bem-vindo. Um dos maiores sinais da volta de Jesus é o descrédito da sua volta. As pessoas hoje até ridicularizam, até muitos cristãos, pastores, que falam que é utopia a volta de Jesus. É uma coisa assim impressionante. E a Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo 3, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Então, o argumento dessas pessoas, eu escuto essa história do meu avô, do meu pai, e que Jesus vai voltar e não voltou, isso é historinha. Então, a gente vê o descrédito da volta de Jesus hoje, as pessoas comentando, não só os incrédulos, mas pessoas que acreditavam, hoje não estão mais acreditando. Um dos sinais muito claro também da volta de Jesus, que é na nossa geração, Jesus deixou bem claro os sinais. Mateus capítulo 24, verso 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então, Jesus deu esta dica, que quando a figueira florescer, a figueira fala de Israel, quer dizer, ela estava como morta, e quando começar a florescer, fique atento, saber que a volta de Jesus está próxima. Interessante que o profeta Isaías, ele profetizou a ressurreição de Israel. Isaías 66, verso 8, ele fala assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou uma nação de uma só vez? Amados, no dia 14 de maio de 1948, e foi proclamado Israel, a independência de Israel. Em 1948, Ben-Gurion, e ele proclamou o renascimento de Israel. E eles receberam lá uma pequena terra, tão pequena, de deserto, e lá eles estabeleceram novamente a sua moradia. Então, em 14 de maio de 1948, nasceu Israel, se cumpriu essa profecia de Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu algo semelhante? Pode nascer uma terra num só dia? Ou uma nação de uma só vez? Então, se cumpriu essa palavra que Jesus deixou bem claro, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Quer dizer, sabei que está próximo a volta de Jesus. Então, nós estamos vivendo a iminente volta do Senhor. Eu creio, com essa pandemia, tudo que aconteceu acelerou
tudo, o plano globalista, o plano de unificar uma religião só, porque eles falam que as guerras acontecem por religiões. Então, está havendo um acordo de unificação das religiões cristãs, né? Judaísmo, o catolicismo e também com os judeus. E nós estamos vendo que tudo está convergindo num só propósito, lançamento, levantamento de um líder mundial. Então, gente, isso é um dos maiores sinais que tudo está indicando que Jesus está às portas, os sinais estão aí. O maior número de terremoto hoje, na escala, nesses últimos tempos, triplicou. Tufão, furacão, a fúria da natureza, e Jesus deixou bem claro rumores de guerras, e hoje os homens, as grandes potências têm armamento nuclear para destruir, só os Estados Unidos têm armas nucleares que podem destruir 50 vezes o planeta Terra, mas nós sabemos que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito, particularmente, eu ouvi o pastor Giovanni, eu creio que os sinais, agora, a última festa que falta acontecer, que é profética, a festa das trombetas, que fala sobre o arrebatamento. E é interessante que a Bíblia fala ao som do chofar, ao som do chofar, na Bíblia hebraica, ao som do chofar. Esse é o som. Esse é o som, é tocado na festa das trombetas. Isso é tremendo, é nesse período de setembro. E aí, 10 dias depois, vem o Yom Kippur, dia do perdão. Mas eu fico assim, maravilhado, pastor Giovanni, porque se a gente parar para pensar, vai ser um dia normal, as pessoas estão trabalhando, alguns casando, algumas pessoas dirigindo o seu carro, avião. Hoje as pessoas estão encantadas com o mundo, estão encantadas com os prazeres. Hoje nós vemos tantos prazeres, tantos entretenimentos para nos afastar de Deus. Hoje a rede social é tremendo. Hoje as pessoas não conseguem ler a Bíblia, mas têm tempo para curtir 2 horas de Instagram, navegar na internet, tantos atrativos, tantas distrações. Gente, atentai para as coisas lá do alto. Atentai para as coisas lá do alto.